Senhoras e senhores vereadores, eu quero tratar nesta manhã a respeito de gestão. Gestão que passa tanto para a Câmara Municipal quanto para o Poder Executivo. E falo isso porque eu vou pontualizar essa matéria. Eu quero usar apenas um exemplo. Nossa casa, nossa Câmara, ela, em 2009, em que pese ter feito um processo legal, e quero deixar claro que tudo que me manifestarei nesse momento, ele tem todo o trâmite legal preenchido, porém, na opinião deste vereador, é extremamente imoral a forma, o consumo, a cremação que vem sendo feita, embora de forma legal, do dinheiro público. E digo isso com base numa licitação feita pela Câmara de Vereadores em 2009 para a questão dos serviços de mídias, e esse documento vem assinado em 2009. Em 2009, o prazo, então, desse processo, ele era de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme determina a Lei 8.666. E vejam, as senhoras e senhores, que nós estamos em 2014 e continuamente esta casa foi fazendo aditivos deste processo. Mas por que eu estou chamando a atenção deste processo? Porque, olha, a tabela que usam para pagar as confecções, só vou dar um exemplo para dimensionar, que nem na Arábia Saudita, nem um sheik, nem um imperador despenderia tamanho gasto para fazer, por exemplo, a criação de uma arte de um cartão de visita. Pasme, um cartão de visita, a arte com a sua criação, a sua finalização, a sua supervisão, a sua enrolação, chega a R$ 841 na tabela. Estamos falando da criação. Quando falamos de criação de um anúncio, ou melhor, criação de um diploma, entre criação e finalização, enfim, da arte, 1.660,19, por favor. E esta casa conseguiu, com isso, realmente nos deixar-nos preocupados. Quando a gente vê um anúncio, criação de um anúncio, de uma página, chegar a quase R$ 5.000 uma criação, que se viesse a ser executada para uma página inteira, essa tabela é fora de propósito, em que pese ser legal. E eu quero deixar aqui registrado os cumprimentos ao profissionalismo, ao exercício de cidadania, à competência profissional da então diretora de comunicação desta casa, a jornalista concursada Vânia Speiorin, que para evitar estes gastos enquanto estava na sua gestão, ela com a sua aguerrida equipe desta casa, faziam as próprias criações das artes, evitando essa cremação, coisa que não ocorreu com a direção de comunicação desta casa nos anos anteriores. E é uma lástima que essa diretora de comunicação não esteja mais à frente da comunicação desta casa. É iniciativa desta mesma profissional concursada a criação de uma subcomissão técnica para tratar da nova licitação, do novo edital de convocação de chamada pública para a nova agência. Eu quero aqui publicamente, tão logo esse edital ficar pronto, eu irei usar por algumas vezes a tribuna desta casa para que todos possam se credenciar,
todas as agências, não só de Caxias do Sul, mas do Estado e do Brasil inteiro, para que venham a disputar com muita vontade, fazendo com que o preço despenque, fazendo com que a qualidade suba e fazendo com que a cremação do dinheiro pare. Porque, olha, quando a gente vê, por exemplo, em 2009, 2010, 2011, os gastos em publicidade, com contratação de serviços e etc., passarem da cifra de R$1 milhão por ano, é muito pesado. Lógico, só não é pesado se compararmos com o Poder Executivo, que conseguiu fazer uma façanha que é demais. Senhoras e senhores vereadores, o Poder Executivo gasta, com uma campanha institucional, R$3 milhões para fazer um anúncio deste tipo aqui. Vejam o anúncio. Quanta informação, quanta prestação de informação pública. Eu sou de Caxias do Sul, da Fé e do Trabalho. A Prefeitura está trabalhando por uma cidade cada vez melhor, com mais oportunidades. Qual oportunidades, prefeito? Qual oportunidades? Ele não responde, só diz com mais oportunidades. Com mais crescimento. Qual crescimento? Só se for de cavalo, cabelo de rabo de cavalo, crescimento para trás. E muito mais qualidade de vida para toda a sua gente. Qual qualidade de vida com gente nas listas de espera na saúde, na lista de espera da educação, e a Caxias do Sul, da Fé e do Trabalho se transformando na Caxias de todos. Por favor, se isso não é cremação do dinheiro público, desrespeito com o cidadão, o que é? Só tem uma que ganha desta. É a outra que anunciaram nos jornais. Com a mesma forma, eu sou de Caxias do Sul da Saúde. E aí diz, construção do Hospital Materno Infantil. Construção do quê? Se nem começou a construir nada. Isso aqui me lembra a construção da Unacom, anunciada que estaria em funcionamento em 2011 e passou todos estes anos, inauguraram um equipamento de radioterapia e lá prossegue sem funcionamento. Então, senhoras e senhores vereadores, que tipo de gestão é essa? E nós não podemos ficar silentes com tamanha cremação de dinheiro público. O que precisa é respeito com o cidadão. E mais, eu penso, enquanto legislador, enquanto gestor, que só precisa fazer propaganda quem não faz. Só precisa fazer propaganda quem não age. Porque se agisse na saúde, o próprio povo faz a propaganda. Essa é a melhor, essa é a mais justa, essa é a mais honesta propaganda. Agora, quando falta ações efetivas de gestão, aí precisa fazer com que haja um aparelhamento político dos partidos da base do governo para tentar vir aqui no microfone, defender o indefensável, dizer que não é bem assim, que tem coisa boa. Ora, com 1 bilhão e 200 milhões de reais, se não conseguem fazer pelo menos alguma coisa, é porque daí não teria como, porque é demais o dinheiro. A questão é que quando falta gestão não se consegue, por exemplo, concluir uma passarela, não se consegue fazer com que o que se inaugura esteja em pleno funcionamento. Se consegue apenas criar falsas expectativas na comunidade, iludindo o povo, como estão tentando iludir com essa campanha de mídia massiva, maciça, que não condiz com a realidade, porque a realidade é dura, é difícil, e nós queremos ajudar a encontrar essa solução. Mas a solução passa por encarar a realidade. E a realidade é triste. A realidade precisa um enfrentamento de fato, de gestão séria, responsável. E não propagandear, porque isso me recorda, eu que gosto muito de ler, e olhando as histórias de certos ditadores do passado, me lembra muito um passado onde se fazia muita propaganda e o que viu-se no mundo inteiro foi
uma situação muito lamentável. Então, temos que banir esse tipo de conduta e precisamos que o dinheiro seja aplicado na saúde, na educação, na segurança e de forma responsável. E serve para nós também aqui nesta casa. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Esse é um debate que se quer criar de enrolação para fugir do tema. Olha, também pediu a parte, vereador. De oposição e situação. Esse chapéu serve para os vereadores que se sujeitam ao marionetismo desta casa. Esse vereador é uma pessoa que se pauta desde o primeiro dia do seu mandato, que se de fato for bom para a população, eu sou situação e defensor. Agora, se é ruim para a população, seja do meu partido, seja quem for, eu sou e serei um ferrenho opositor. Porque, olha, vereador Beltrão, eu quero dizer que isso, quando o vereador Mauro fala que é só 0,025% do orçamento, esses 3 milhões, olha, vereador Mauro, eles poderiam usar esses 3 milhões, quem sabe, para resolver o problema da escola Ítalo João Balém, poder resolver o problema da escola que tem alagamento, né, e problemas da Rubem Bento Alves, poderia aqui listar tantas escolas. Então, vereador, o que nós temos é que não dá para admitir esse deboche com o trabalhador, o cidadão que acorda cedo, rala o dia inteiro, pagando seus impostos, que consome mais de 4 meses do seu trabalho com esses impostos, e ver os seus impostos sendo gastos numa propaganda não institucional, como prevê o artigo 37 da Constituição. Sim. Mas sim uma propaganda que não diz absolutamente nada, e por esta razão, tão logo for concluída todas as matérias e for concluídos os gastos de 3 milhões, quero informar ao prefeito Alceu que estarei levando estarei protocolando junto ao Tribunal de Contas uma representação, porque se ele acha tão bom torrar o dinheiro do povo, que torre o dinheiro dele.